Bom, gente, vamos terminar essa Lei Maria da Penha? Né? Então falta falar aqui algumas coisinhas e com elas a gente conclui, termina aqui esse importante capítulo da legislação extravagante, né, no que diz respeito aqui a aspectos processuais, né, aspectos procedimentais aqui que podem aparecer. Então, o que mais temos aqui de importante, gente? Primeiro, temos aqui algumas exposições sobre o atendimento policial, tá? Que esse é um outro problema muito comum, né? Então vocês vejam que a criminologia, ela se preocupa muito com a questão da vitimologia, né? E dentro da vitimologia se preocupa com a questão da vitimização. Então o que é vitimização? É você, de alguma maneira, se tornar vítima, né? Você ser vítima de algum crime. E lá na criminologia, eles dividem muito essa vitimização em o que eles vão chamar vitimização primária e vitimização secundária, né? Então, a primária é você ser vítima de um crime mesmo. Você sofreu algum crime, qualquer um que seja, tá? Então, roubo, furto, né, homicídio, enfim, não importa. E a vitimização secundária, que é extremamente importante, principalmente nesses casos aqui de violência contra a mulher, é aquela que vai acontecer durante a persecução penal. Então, o que nós temos muitas vezes, né, não raro isso acontece, infelizmente. A gente vai ter aí uma situação de persecução penal em que a pessoa, né, a vítima, vai sofrer de novo, porque vai ter que relembrar tudo o que aconteceu ao longo daquele crime, né, vai ter que encontrar muitas vezes o agressor, vai ter uma série de problemas por essas razões. Tá? Para evitar esse tipo de situação, gente, a gente vai sempre tentar mitigar esse problema, que existe, não tem jeito. Então assim, não é só contra a mulher, tá? Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com violência doméstica, só para vocês entenderem. A gente teve já, há muitos anos, né, a criação no Rio de Janeiro, da Delegacia do Turista, que é uma delegacia especialista em atender estrangeiro, é uma delegacia onde se fala inglês, né, para evitar essa segunda vitimização, né? O cara vem passar as férias no Brasil, é roubado, vai na delegacia, é mal atendido, ninguém sabe falar a língua dele, né, fica tudo muito difícil. Então a gente já tem isso no Rio de Janeiro há vários anos, né? E também, na mesma linha, foi criada a Delegacia da Mulher, né, onde a mulher vai ser atendida por mulheres e tudo mais, né? E a Lei Maria da Penha vai ainda fortalecer essa ideia. Porque o que ela vai dizer aqui, né? Que a mulher vai ter que ser atendida na polícia por um profissional especializado, num ambiente que não seja hostil. Esse atendimento vai ficar registrado, tá? Deve ser registrado, gravado, para que a gente tenha aí formas de conferir se foi tudo certo, né? Para que tenha um acompanhamento do que aconteceu. Além disso, né? Ela deve ser encaminhada sempre a um hospital, ou pelo menos a um posto de saúde, onde vai ser prestado atendimento médico, né? Temos aqui uma outra consequência muito importante, né, também processual, que é o seguinte, que o boletim desse atendimento médico, né, então esse atendimento médico que vai acontecer, ele já é, né, um documento que faz prova da materialidade delitiva, tá? Então você tem esse comprovante desse atendimento médico, né, por questão de violência doméstica, já prova a materialidade delitiva nos casos aqui, né, de aplicação da Lei Maria da Penha. Tá? Depois, além disso, né, você pode aqui, aliás, você deve, pode não, o delegado, né, o policial que estiver atendendo a mulher, ele deve perguntar sobre a necessidade de colocar algum tipo de medida protetiva, tá? Que às vezes precisa, dependendo do caso de violência que aconteceu, né, a própria Lei Maria da Penha traz um rol de medidas protetivas, tá? Então quais são? Relembrando aqui rapidinho com vocês. Se por acaso o agressor tiver porte de arma, ele pode perder esse porte de arma, né? Ele pode não ter mais a possibilidade de andar armado, tá? Então isso é uma coisa que pode acontecer. Ele pode ser afastado do lar, pode ser retirado da casa, né? Porque você já estava tendo uma postura agressiva antes de iniciar algum tipo de procedimento penal, muitas vezes vai ficar ainda mais agressivo, né? Sabendo que está sendo tomada alguma medida contra ele. Então pode ser retirado do lar. Pode ter algumas proibições, né, de manter uma certa distância, não se aproximar dos filhos, né, enfim. Várias medidas aí que são possíveis, tá? Então, cabe à autoridade policial também perguntar sobre essa necessidade, né, se a mulher deseja que tenha alguma medida protetiva ou não, tá? O que é importante, gente, muito importante aqui, isso é trazido pela lei. Quem deve fazer a requisição de uma medida protetiva deve ser o Ministério Público, tá? Por meio do promotor de justiça. Então, o Ministério Público, né, vai receber lá aquele boletim de ocorrência, vai ver o que aconteceu,
E ele pode fazer a requisição aqui de alguma medida protetiva, algum tipo dessas medidas protetivas e de urgência, né? Ou a própria ofendida, tá? A própria vítima pode fazer essa requisição. Também tem essa possibilidade. O delegado, a autoridade policial, não pode, tá? A legislação aqui veda isso, então a gente vai ter esse procedimento, né? Normalmente, Ministério Público ou a ofendida que vão pedir, e o juiz que vai deferir ou não, né, esse tipo de tutela, esse tipo de medida nesse caso, tá bom? Gente, outro aspecto processual importante que nós temos aqui na Lei Maria da Penha, questão de prisão preventiva. Então, prisão preventiva, eu sei que vocês estudaram já no ano passado, né, vocês sabem como funciona, que tem aqueles 3 requisitos, né? Então tem que ser uma situação que é para garantir a ordem pública, né, para assegurar a aplicação da lei penal, para conveniência da instrução criminal, esse tipo de coisa. A Lei Maria da Penha vai trazer uma regra especial a esse respeito. E de novo, né, como é a Lei Maria da Penha, uma regra que é mais rigorosa. Como eu falei para vocês no começo, né, essa lei veio para ser mais rigorosa contra os agressores. Tá? A ideia é essa. É uma ideia de recrudescimento. Então, o que ela vai trazer aqui a esse respeito? Que vai ser possível, né, a decretação de prisão preventiva no caso de descumprimento de alguma medida preventiva penal. Tá? Então, se por acaso, né, o juiz fizer a imposição de alguma medida protetiva de caráter penal e o agressor acabar descumprindo essa medida, a gente vai ter aqui a possibilidade, né, de prisão preventiva, tá? Então é importante que vocês conheçam essa possibilidade. Porém, qual que é o entendimento que existe aqui, gente? Muito cuidado com isso. Muito embora a Lei Maria da Penha fale, né, que nesse caso cabe a prisão preventiva, o entendimento majoritário, que é correto, né, eu pessoalmente acho que está correto, é que essa disposição da Lei Maria da Penha deve ser analisada juntamente lá com o artigo 312 do Código de Processo Penal, aquele artigo 312 que vocês também já conhecem, né? Esse que eu mencionei agora há pouco, das 3 possibilidades da prisão preventiva. Então o que vai acontecer? Né? Não é uma coisa automática, tá? Então não é assim, o cara descumpre, né, a medida protetiva e automaticamente vai ser decretada a prisão preventiva dele. Não, né? Além do descumprimento dessa medida preventiva, a gente vai precisar que aqui no caso concreto tenha alguma daquelas hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Ou seja, garantia da ordem pública, né, que é muito comum aqui nesse caso, né? Você sabe, garantia da ordem pública, você vai prender para evitar que a pessoa continue praticando crimes, né? Então, no caso de violência doméstica, né, infelizmente, é muito comum que a pessoa fique praticando crimes indefinidamente, né, reiteradamente. Então, você pode decretar prisão preventiva para evitar que isso aconteça, para que as agressões cessem. Isso é plenamente possível aqui nesse caso, tá? Depois, eu posso também decretar prisão preventiva caso seja conveniente para a instrução criminal. Então o cara descumpriu uma medida e, além disso, está ameaçando testemunha, destruindo provas, né? Alguma coisa assim. Ou também quando houver o risco de fuga, tá? Então é a mesma coisa. A única coisa é que, assim, esse descumprimento da medida preventiva pode ensejar a prisão preventiva, desde que a gente tenha alguma das hipóteses lá trazida pelo Código de Processo Penal a esse respeito, tá? Gente, tem aqui uma discussão, né, sobre a possibilidade de decretação dessa prisão preventiva de ofício. Ou seja, né, o juiz decretar a prisão preventiva sem provocação. Né, ele próprio já vai fazer a prisão preventiva, independentemente de pedido do Ministério Público, da ofendida, do advogado, de quem quer que seja. Né, então, se isso seria possível. Então, tem aqui discussões, né, a respeito disso, quando essa prisão preventiva é decretada na fase de investigações. Lembrando que, conforme vocês estudaram no ano passado, né, prisão preventiva é um tipo de prisão que pode ser decretada a qualquer momento. Né? Então pode ser durante a investigação e pode ser posteriormente também na ação penal. Então no que diz respeito à ação penal não tem problema. Todo mundo entende que o juiz tem, né, competência para decretar essa prisão de ofício, tá? Que não haveria nenhum abuso, nenhuma irregularidade aqui nesses casos. A questão que se põe é se isso também seria possível nos casos aqui em que eu falo, né, de fase de investigação policial, tá? Então, é isso. Gente, uma última coisa para nós terminarmos, né? A gente termina essa Lei Maria da Penha, né, e depois continuamos com outras matérias. Cuidado, que tivemos mudança aqui bem recente, tá? Tivemos aqui a Lei 13.691 de 2018.
que acrescentou o artigo 24A na Lei Maria da Penha, tá? Que é o único artigo que tem algum crime. Vejam vocês que coisa interessante, né? Porque a Lei Maria da Penha, na sua redação original, lá de 2006, não previa nenhum crime. Ela não trazia nenhum crime. Diferente de outras leis, né? Então, assim, o Código de Trânsito prevê os crimes, a Lei de Droga prevê crimes, né? A Lei Maria da Penha não fazia previsão de nenhum crime. Não tinha essa possibilidade aqui na Lei Maria da Penha, né? O que ela prevê são algumas regras especiais. A gente estudou quais são essas regras aqui em processo, né? Para crimes que são previstos no Código Penal praticados em situação de violência doméstica. Aí, em 2018, essa lei acrescentou esse novo artigo aqui, na Lei Maria da Penha, que trouxe aqui um crime, que é o quê? É o crime de descumprir medida protetiva, tá? Então, você vai ter aqui, hoje isso é crime, você vai ter aqui o descumprimento de medida protetiva como sendo crime, o que não acontecia antes, né? Então, antes, assim, a pessoa que descumpria a medida protetiva, em princípio, não cometia crime nenhum. A gente teria aqui um crime de desobediência, né? Mas o entendimento que tinha é que não haveria desobediência aqui, porque existem sanções, né, de outra natureza. Então isso afasta a desobediência, né? É mais ou menos como acontece no trânsito. Dando um exemplo aqui rapidinho para vocês. Digamos que você está parado, está trafegando lá pela avenida, né? E o farol está verde. Mas aí o policial vai lá e faz assim para você, manda você parar. Vocês sabem, né? Que pelas regras de trânsito, orientação dada por agente de trânsito é superior a qualquer outra sinalização. Então, muito embora o farol esteja verde, se o guarda faz assim, você tem que parar. E da mesma forma, né, se o farol estiver vermelho e ele fizer assim, é para você ir. Então, quando ele faz assim e você não para, a rigor você estaria cometendo crime de desobediência. Não está por quê? Porque nesse caso tem sanção de trânsito, sanção administrativa. Então o guarda mandou você parar, você não parou, o que ele vai fazer? Vai dar uma canetada em você, vai te multar, tá? Então, isso afasta o crime de desobediência. E a gente aplicava um raciocínio mais ou menos análogo aqui, né? Então até 2018, a pessoa que descumpria a medida protetiva, ela não tinha nenhum tipo de sanção penal. Então a partir de 2018 nós temos. Então, fica a dica para vocês. Primeiro, né? Cuidado com legislação desatualizada, tá? Então, se o seu Vademecum lá é de antes de 2018, não tem essa lei. Se o seu livro é de antes de 2018, não tem essa lei. Cuidado também com crimes que foram praticados antes de 2018, né? Porque eventualmente você pode ter o sujeito que descumpriu medida protetiva lá em 2017, por exemplo. Daí não retroage. Vocês sabem que lei penal, né, ela só retroage para beneficiar o réu. Então aqui, como é uma lei que é mais gravosa, né, uma lei que prejudica o réu, então a gente não vai ter essa retroatividade aqui nesse caso, tá bom? E última coisa que eu tenho a dizer aqui para vocês é que nesse caso aqui, como acontece em qualquer parte da Lei Maria da Penha, também não se aplica a Lei 9.099, tá? Então o sujeito que descumpre aqui uma medida protetiva, ele não vai ter direito aos benefícios da Lei 9.099, que é uma regra geral da Lei Maria da Penha, conforme eu já falei para vocês, tá bom? Então, gente, é isso. É claro que sobre Lei Maria da Penha tem um monte de coisa, mas o que vai interessar para nós nesse momento, né, é apenas isso, são os aspectos procedimentais. Finalzinho, falei aqui do crime que mudou, porque isso é novo, né, então possivelmente vocês não estudaram isso nas aulas de penal. Mas fora isso, a gente viu aqui só os aspectos procedimentais. Agradeço de coração a atenção de vocês, né, desejo aí bons estudos para todos, não deixe de fazer atividade e nos vemos em breve. Muito obrigado e até lá.